Fala gurizada, bem-vindo ao canal V2 Carburado. Tô fazendo um teste aqui, um videozinho na banca aqui pra mostrar pra vocês um negócio que o Paulo Villers me pediu. Paulo Villers, da minha rua Jacob Villers, do Instagram Paulo Villers, não sei mais do que lá, canal Paulo Villers, do Paulo Villers. Num vídeo que ele falou sobre os faroletes que ele instalou na moto e tudo e tal. Eu tava olhando o vídeo do Paulo Villers, ele tava falando, montando farolete, e aí ele simplesmente levou o farolete, comprou o fio e fez a montagem do farolete com o mesmo fio. Eu tô mostrando aqui pra vocês como é que funciona. Isso aqui é pra quem quer montar um farolete, fazer um farol, qualquer coisa, tá? Esse fio que eu tenho aqui é de meio milímetro, 1 milímetro, 2,5 e aqui tem 1,5. O alicate aqui é uma loucura esse alicate. Pra vocês entenderem. Eu peguei uns fios aqui de som, peguei vários fios aqui só pra mostrar pra vocês a diferença de uma coisa pra outra. Esse é um 2,5. Esse 1,5, 2,5, meio milímetro e 1 milímetro. Isso aqui eu uso pra fazer elétrica de guitarra. Então, aqui ó. A moral é: fio tem limite. Existe uma tabela, existe um limite para as coisas e por isso que tem diferença de tamanho de fio. Não é porque é mais bonito, é mais feio, é isso e aquilo. Ó. O fio de meio milímetro e de 1 milímetro, 1,5, é quase o mesmo diâmetro, mas não é isso aqui que interessa pra gente. Não é o diâmetro, é a área dele. Então o que acontece? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tem uma tabela, vocês conseguem ver, ó. Fio de meio milímetro aguenta 12 amperes, mais ou menos em carga nominal 10 amperes. Então o máximo que esse fio aqui de meio milímetro aguenta, esse fio aqui de meio milímetro, é 12 amperes. Isso se ele tiver meio milímetro, tá? Porque às vezes não tem. O fio de 0,75 já aguenta 15, o de 1 é 18. Então isso aqui vocês têm que estar muito esperto. O que é isso? É a corrente com que o teu equipamento vai lidar. Vou colocar um farolete na minha moto e vou meter o fio qualquer que eu tenho aqui em casa, um fio rígido ainda. Isso aqui é um fio flexível, tá? Isso é um fio flexível. O fio rígido que ele tem é só uma haste de ferro, de cobre aqui dentro, e aí dependendo do jeito que tu corta ele já quebra. Não usem esse fio. Ele é melhor para outras coisas, não é para isso. Então, a nossa moto, o Paulo ele falou ali que ele tinha um farolete de mais ou menos uma média lá de uns 30 watts lá. Ele ia dar. Acho que ia dar uns 60 watts, acho que ia dar tudo. Então tu imagina só. Deixa eu aqui rapidinho. Ó, nós temos um farolete de 60 dividido por 12 volts. 60 watts é a minha potência. 12 volts é a minha energia da moto. Isso vai dar 5 amperes, tá? O de 0,75 até daria, mas só que assim, tu fica muito no limite das coisas, sabe? Então não vale a pena usar um fio tão fino para uma coisa assim. E outra coisa, ele ainda colocou 60 watts para cada um, né? E ele usou o mesmo fio fino para os dois faroletes. Então, se 10 daria 10 amperes, então estaria no limite. Nunca usem as coisas no limite. Não se faz isso. Porque quando tu imagina que tu tá rodando e daqui a pouco cai tua tensão. Em vez de ser 12 volts, agora é 10 volts. Então de 60 dividido por 10 daria 6 amperes. Vezes 2 daria 12, né? São 12 amperes, então tu já passou. Aqui tu chegou no máximo da carga desse fio. O que ele começa a acontecer? Ele vai derreter essa capa. Essa capa começa a derreter, ela começa a esquentar, ela vira uma resistência e ela começa a dar fuga. Tu pode fechar um curto no farolete e fechar um curto numa viagem. Tu tá milhares de quilômetros da tua casa, do teu mecânico, e tu não faz nem ideia que é a porcaria do fio fino que fechou um curto com a carcaça, porque a carcaça da moto, o chassi da moto é o neutro, é o teu 0 volt, o neutro, né, seria, né, é o 0 volt. E o fio que leva esse leva a energia. Então se ele fecha o circuito entre o fio e a carcaça, acabou tua moto, acabou a energia, acabou, não liga mais, e até tu descobrir, tu leva uma eternidade. Então, usem fio flexível para fazer rede elétrica de moto, de farolete, de
de farol. Muita gente às vezes troca o farol da moto, o farol, a lâmpada do farol. Às vezes vem a lâmpada de 35 watts e coloca a de 55, mesmo sistema. Tu tem um fio lá que é bem fininho, o fio do farolete é assim, o fio do farol é assim, bem fininho, de meio milímetro. E aí tu tem lá o mesmo esquema lá, tu tem aqui 55 watts dividido por 12 volts, que dá 4.5 ampere. Tá, beleza, até aguenta, né? Quantas miragens a gente vê que começa a derreter esse fio porque ele tá ele começa a derreter, porque essa lâmpada puxa muita corrente, porque daqui a pouco esse fio ele não tem meio milímetro, ele não é meio milímetro, ele é menos ainda, ou é um fio que tem pouca condutividade. Existe condutividade. Vocês têm que imaginar, de um modo bem tosco, que o fio é como se fosse um cano de água. Quanto mais grosso ele for, mais água vai passar, menos pressão, mas mais água vai passar. É a mesma coisa para o fio. Quanto mais grosso o fio, mais energia vai passar, que é a corrente, né? O que nos interessa é corrente. Energia vai encontrar 12 volts em qualquer lugar, mas se esse fio consegue manter 12 volts com a corrente exata do equipamento, aí é outra história. Por isso que o fio tem que ser grosso. Se for um fio muito fino, ele não vai te dar corrente, às vezes ele vai ligar muito fraco aquilo. Entendeu? Tu tá usando, teu fio tá virando uma resistência, como se fosse de um chuveiro, entende? Ele acaba gerando resistência e não chega a tensão exata lá no teu equipamento, no teu farolete, no teu farol, na tua buzina, no que for. Então a gente tem que se dar muita atenção a isso, tem que dar muita atenção para esse fator, o fio, a bitola do fio. Fio flexível, de uma boa bitola. Eu sempre recomendo, no mínimo 1 milímetro. 1 milímetro vai te aguentar aqui, já vai dar uns 18 amperes. Deixa sobrar pro mínimo, pro dobro do que tu tá fazendo. Quanto mais, melhor. Só que, claro, tu não vai usar um de 5mm, que né, é impossível, né? De 5mm 5mm nem existe. De 4mm e 6mm. 6mm aguenta 54 amperes. Não é pra isso, não serve pra isso, porque é muito grosso também. Então, o máximo que a gente usa aqui, que a gente precisa usar, seria o de 1,5, que ele aguenta 23 amperes. Aí sim, esse é interessante. Esse fio de 1,5... até eu usaria mais grosso ainda, colocaria o de 2,5, porque ele tem uma capa mais grossa. Ele aguenta um pouco mais também. Eu usaria esse fio para bateria, para refazer uma fiação de um motor de partida, sabe? Da fiação que vem do estator pro retificador. Essas coisas assim a gente usa um 2,5, 1,5 no mínimo, porque ali puxa muita corrente. Dependendo do lugar, daqui a pouco tem que colocar até mais, porque talvez tem estatores aí que podem puxar mais, geram mais corrente. Então aí tu tem corrente e calor. Então tu tem que ver esse fator também. Tem que ter fio que aguenta calor. Então essas coisas a gente tem que dar muita atenção para o funcionamento. O que a gente está ligando, o que a gente está fazendo. Não é simplesmente ir lá e fazer e deu. O que o Paulo fez ali muito legal foi colocar os conectorzinhos ali, a prova d'água, aquele é muito bom. Se um dia tu precisa tirar aquele farolete, arranca fora, tira o conector, tá tudo certo, né? Também interessante que ele fez, eu não lembro se ele botou o relé, mas acho que botou o relé sim. Então, outra coisa também que é muito importante é usar o relé auxiliar, porque daí tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o teu farolete ser ligado pelo relé. Daí quando tu aciona um botão, o botão aciona o relé e o relé manda energia da bateria, vamos dizer aqui que vem da bateria, passa pelo relé, o relé que liga os teus faroletes, o teu farol que for. Então o fio que vai lá pro botão lá pode ser fino, porque o relé não puxa nada de corrente. A tensão do relé é baixa, a corrente do relé é baixa, a tensão é igual, a corrente do relé é baixíssima, então pode ser um fio de meio milímetro, que não é problema. Porque ele puxa pouca, porque ele faz ligar só uma bobininha ali, bem fraquinha, e o relé auxiliar é que faz o contato. O relé auxiliar, ele é um comutador, é como se fosse um interruptor da parede aqui, né? E ele que vai fazer o contato, é por ele que vai passar a corrente real mesmo. Então ele tem capacidade de entregar 60 amperes, se eu não me engano, os relés auxiliares, né? Normalmente, né? Os mais comuns, né? Os relés auxiliares, então o funcionamento é isso, tá? Então... outra coisa também que a gente tem que dar muita atenção é a flexibilidade do fio. Existe fio, mas é muito difícil de achar. Mas existe fio que é um pouco mais flexível que os outros, né? Tem os multiflex, são caro pra dedéu, difícil de achar. Mas é muito melhor do que esses fios comuns. Um fio comum flexível ele é feito para passar dentro da parede e ficar lá parado. Não é feito para ficar aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não é feito para isso. Esses fios aqui não são feitos para isso. E aí tu imagina tu coloca no pescoço
na tua moto. Tu coloca lá no farol lá, no guidão, né? Faz ali o chicote do guidão com um fio desse aqui. Ele vai aguentar. Vai aguentar, não é problema, tá? Só que com o tempo ele pode começar a quebrar essa capa seca. Esses fios aqui são muito toscos, são muito baratos. É um fio para parede isso aqui, não é feito para moto, onde tem calor, onde tem umidade, onde tem movimento direto. Então é outra coisa que a gente tem que dar atenção também. Fazer, qualquer um faz. Fazer o jeito certo é muito difícil. O fio certo é muito difícil de achar. Por isso que o interessante é sempre pedir para um mecânico fazer, para alguém que tenha experiência com isso, que saiba fazer. Não é qualquer mecânico também que sabe fazer. Muita gente não faz nem ideia que tem tabela de corrente, que tem especificação, e tem muito fio Tabajara que vem com a capa mais grossa para enganar, porque tem muita porcaria no mercado. Então a gente tem que cuidar muito disso também. Então, basicamente eu queria alertar vocês: usem fio de qualidade, usem fio certo, procurem essa tabela. É só colocar lá tabela de corrente, fio, vai aparecer um monte. Aí tu bota na imagem lá, vai aparecer um monte de tabela lá, várias. Aí vocês procuram lá mais ou menos o que vocês vão ligar e façam aquele cálculo. Peguem a potência em watts, o que for lá no Wzinho, né? O que for em watts, vocês vão fazer dividindo por 12 amperes, por 12 volts, né? E aí vai te dar a corrente que vai puxar esse fio. Né? Digamos lá que eu tenho dois faroletes que são 40 amperes, né? 40 watts. 40 watts eu vou dividir por 12, vai me dar 3.33, que é o meu farolete de LED que eu tenho ali. Esse é o fio que eu vou usar? Não, não é esse o fio. Não vou usar um fio de meio milímetro para 10 amperes. Eu vou usar um fio de 1 milímetro, porque um fio de 1 milímetro é muito barato. É um fio que tem uma boa durabilidade, é um fio bom, melhor, que vai aguentar mais. E eu acho que eu usei até um fio de 1,5, se eu não me engano. E esse fio vai me aguentar. Então eu posso deixar ele anos lá que ele não vai me incomodar, porque ele não vai sobrecarregar esse fio. Então eu acho que é 1 milímetro que eu usei lá. E fusível. Também tem um fusível, né? Nós temos que ter em conta também que tem que botar um fusível nessa rede. Não adianta a gente fazer a rede ali pro farol e não colocar um fusível de proteção. Por quê? Esses farol barato do ML, esses farol de LED, bicheirinha, eles são muito fracos. Qualquer coisa pode fazer eles fechar curto, entrar água e fechar curto. Então, bota um fusível de proteção na fase, né, no fio que tu vai levar lá. Eu normalmente levo 2 fios, não desses aqui, isso aqui é de alto-falante, né, mas leva 2 fios, né, um vermelho e um preto, né, e faço lá entrar, eu faço sair da minha bateria. Digamos aqui que nós temos a nossa bateria, negativo e positivo. O negativo já está ligado no quadro da moto direto, então o positivo é o que está capinha em cima ali, tá uma proteção, e o nosso amigo aqui, o fio saindo dele, né? Normalmente é o vermelho, né? Sempre quando eu ligo no relé. Nosso relé, ele vai ter 2 contatos, aonde onde tu bota o positivo que vem da bateria, tu entra nele e faz o outro lado sair e ir pro teu farolete. Tu pode emendar, fazer um fio ir pra lá e ligar um farolete para cada lado. Farolete para cada lado, né? Show de bola. Só que nesse circuito aqui tem que ter um fusível aqui, principalmente aqui, ó. Tem que ter um fusível. Não dá para deixar sem um fusívelzinho. Pode ser aquele automotivo, que ele é assim, né? Tem um quadradinho com 2 perninhas, pode ser o de vidro, né? Tanto faz. Tem que ter um fusível, porque se esses caras fechar curto, estoura o fusível, já era. Abriu ali, não vai funcionar daqui pra frente. Daqui pra trás vai estar funcionando normal, mas como tem o relé aqui, né, de proteção, o relé vai ficar abrir e fechar, mas não vai chegar energia. A energia chega aqui, mas ele corta e não passa mais nada. Então aqui pode fechar curto, aqui tudo certo. E eu sempre gosto de fazer isso, levo o negativo também junto com essa rede para lá. Não passa pelo relé, mas leva para os faroletes também, porque eu tenho um fio levando 0 volts, ou né, neutro, né? Não é neutro, que é 0 volts, porque é contínua energia. E aí eu tenho exatos 12 volts aqui na ponta dele. Às vezes o cara pega aqui no quadro da moto e ele acaba dando menos, porque tem uma oxidação, o quadro não é uma posição boa, vai dar lá 10 volts.
10 volts vai aumentar a tua corrente, entende? Então leva um neutro até lá, vai gastar 3 pila a mais, 5 pila a mais em fio ali, mas tu garante um serviço bem feito. Coloca um fusível e o fusível vai ser, se eu tenho uma corrente de 3.33 ampere, vou colocar um fusível de 4, de 3 ampere, de quanto que eu vou botar? Eu, na minha moto, coloquei um de, ele puxa 3 ampere, eu botei um de 5 ampere. Porque o fusível, esses fusíveis de vidro, eu botei um de vidro ainda, de 5 ampere. Fechou curto, ele abre na hora. É curto, ele abre na hora. Porque ele esquenta o filamento, o fiozinho dentro ali esquenta e derrete. Então, na hora ele vai abrir, porque um curto, ele vai fazer puxar toda a corrente da bateria. A bateria normalmente é 9, 12, 15 ampere. Já passou 3 vezes mais a corrente do fusível, estoura na hora. E sobre corrente, se o dá um mau funcionamento e a corrente sobe, passou, se ficar até os 4 ampere, 5 ampere, não é problema, porque o nosso fio aguenta. Nós temos um fio aqui de 1 milímetro que aguenta 18 ampere, e se passar de 5 ampere, se chegar até 5 ampere e não estourar o fusível, tá sobrando fio, entendeu? Essa é a moral. Deixem sempre o fio sobrando corrente, para tu ter uma garantia de que se fechar um curto, alguma coisa, o fio não vai virar uma bomba, não vai te incomodar o fio e o teu fusível vai abrir. Tu vai ter um fusível de proteção que vai cortar o sistema e aquilo para frente não vai mais te incomodar. Tu vai sair rodando, vai continuar rodando, tu nem vai notar que aquilo lá parou de funcionar, só vai notar quando tu precisar, obviamente, né? Mas tenham isso em mente. Fio com uma bitola boa, fusível com uma corrente próxima, não exata. Nunca coloquem exato, dê uma margem ali de uns 10%, porque sempre tem uma corrente a mais, pode cair tua tensão aqui para 10 volts, a tua corrente vai subir um pouquinho, mas não vai estourar o fusível. Isso pode acontecer tanto na lenta, às vezes tu para num semáforo, baixa a lenta, tua tensão baixa para 11 volts, né? Pode acontecer, sabe? Daqui a pouco tu tá com uma lenta muito baixa, tu nem sabe. Então, teu retificador já tá meio pau, tu nem sabe. Então, muitas coisas podem acontecer e fazer a corrente, a tensão baixar. E a corrente sobe. É bem o oposto. Então, tu faz isso, garante, bota um fusível um pouquinho mais forte. Se fechar curto, ele abre. Uma sobrecorrente, ele abre. E se chegar até perto ali, não tem problema, porque ele não vai te incomodar, o fio não vai incomodar, o relé não vai incomodar e nada mais vai te incomodar se essa corrente chegar próximo àquilo. Então, trabalhem com essa ideia, nunca coloquem muito próximo, porque na moto tem muita variação de tensão, a tensão ela sobe e desce muito, então se botar exato ali 4 volts, 4 ampere, vai estourar muito rápido o teu fusível. Coloca ali 1 ampere a mais, 1 ampere e meio a mais, 2, não é problema. O fusível ele abre muito rápido, o fusível ele é perfeito, é o equipamento de segurança mais antigo do mundo e o que mais funciona, e que mais garante o funcionamento exato das coisas. Então, coloquem fusível, façam uma rede bem dimensionada, usem um termo retrátil para fazer todo esse esquema e cuidem muito bem aonde vocês vão passar essa fiação. Não passem perto do motor, não passem perto da área quente, tentem passar por cima do quadro, em pontos onde não vão ficar atritando e roçando, movimentando, sacudindo, porque isso tudo vai desgastando o fio e ele vai acabar cortando e fechando curto também com o quadro, então não adianta. Por isso que é muito interessante, é muito difícil ensinar como se faz as coisas. Vocês têm que saber um pouco como usar um ferro de solda, como passar uma cinta plástica, por onde passar, pensar bem onde tu vai fazer todo teu esquema, por onde tu vai passar os fios, onde é que tu vai deixar o relé, o fusível, um local onde já tem essas peças. Então é interessante vocês já terem um pouco de experiência com isso, sabe? Saber um pouco trabalhar com fio, cinta plástica, passar bem passadinho. Fita isolante, nunca se usa fita isolante na moto. Sempre usa um termo retrátil. O termo retrátil é aquele tubinho que tu coloca aqui quando tu faz a emenda. Tu faz a emenda aqui certinha, né? A emenda normalmente assim, né, dobradinha, nunca o rabo de porco, aquele pra cima, sempre assim, pra ficar lisa. Bota o termo retrátil, esquenta, que ele derrete, ele encolhe e fecha, aquilo fica bom, aguenta uma corrente boa, aguenta uma temperatura boa, aquele fio, aquele trocinho, parece que não, mas ele aguenta.
E é isso, gurizada, eu acho. Se você tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, deixa nos comentários aí, vamos tentar ajudar. Mas o principal é isso aí. Saber que existe limite pro fio, saber exato qual o fio que tu vai usar. Não usem fios duros, usem um fio mais flexível que vocês achar, um fio bom, de qualidade. Não usem um fio muito fino, usem um fio mais grosso, só se vocês vão fazer um guidão. Aí o guidão ele tem que ter uma técnica bem... O cara tem que saber trabalhar bem, fazer solda bem, porque às vezes a solda ela fica um pouquinho mais grossa ali, tu já não passa. Então o guidão, fazer chicote de guidão é trabalhoso. Eu fiz na minha e olha, é trabalhoso. Mas é isso aí, gurizada. O princípio é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês também. E qualquer coisa tamo aí. Valeu, gurizada. Até mais. Feito.